Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Em nome do acadêmico, do presidente Sérgio Paula Ramos, estou aqui hoje coordenando essa sessão. E, de imediato, gostaria de passar a palavra para o acadêmico Cláudio Augusto Marrone, para que ele possa apresentar o nosso convidado e dar início à sessão. Bem-vindos. Valdomiro Carlos Manfroy, nova-bresciense, meu conterrâneo. Ficou um pouquinho lá e depois se mandou. E depois, na faculdade, fomos vê-lo de novo como um exímio velocista. Fazia 11,2 em 100 metros, mais ou menos. Por aí. Tá? E tinha uma pequena característica, digamos que depois ele modificou ao longo da sua vida. Ele era de uma extrema-direita veloz radical, para fazer gol, né? Para fazer gol, não para outras coisas. Depois parece que ele se regenerou em relação a essa posição. Bem, mas o Valdomiro Carlos é formado em 1965 na Faculdade de Medicina da URGS, foi meu veterano, tá? E, na realidade, sempre foi um indivíduo gregário e ativo nas suas atividades. Participava das atividades coletivas. Depois de formado, ele ficou fazendo residência médica na enfermaria do Faraco, que a gente dizia, de terapêutica, fazendo cardiologia. Depois foi para os Estados Unidos fazer seu desenvolvimento como fellow, e onde fez coisas da hemodinâmica, voltou e ficou, digamos, sempre ligado à Faculdade de Medicina da URGS, onde ele foi professor, galgou as diversas etapas até chegar a professor titular, foi diretor da Faculdade de Medicina por 2 vezes, foi pró-reitor da universidade e sempre muito ativo. Num determinado momento, resolveu que a sua carreira de médico precisava ter mais um incremento e daí desenvolveu suas capacidades de escritor de romances os mais variados, tem mais de 15 obras publicadas e participa como membro da Academia Sul-Grandense de Medicina e como da Academia de Letras do Rio Grande do Sul. Valdomiro Carlos era muito amigo, ligado ao Chico Martins, provavelmente também tinha ligações terapêuticas, psicanalíticas, né? E nós agora gostaríamos de lhe dar a palavra para que ele nos fale dessa figura, um centauro dos Pampas, e que nos trouxe muitas coisas para nós pensarmos e analisarmos. E creio que aqui, nessa pleiade bem selecionada, existem muitos filhos do Ciro Martins. Valdomiro, é tua palavra. Boa tarde a todos, prezados colegas. É com grande satisfação que eu os revejo, além de já citados aqui, meu irmão, a Lalita, agora que eu vejo, e principalmente por lembrar Ciro Martins, foi meu analista por 10 anos e depois disso foi grande amigo. E era incomum, na época, o analista se tornar amigo do paciente. Mas isso é outra história que eu poderia contar, que demoraria mais tanto tempo. Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Bem. Bom, então, o assunto de hoje, evidentemente, que não vou usar as minhas origens de natural de Nova Brécia para falar de um assunto tão sério, porque eu fui expulso de Nova Brécia, Marrone, com 6 meses, o padre me expulsou porque eu já era mentiroso. Então, não sei se vocês sabem, Nova Brécia é a capital da mentira. Então, hoje nós vamos falar coisas sérias, né? Vamos, então, vocês me desculpem, porque vai ter muita leitura. Não tem como fazer diferente para quem publicou tantos livros como Ciro Martins, nós temos que entendê-lo como cientista e humanista. Bom, estamos falando de humanista, vamos ter que pensar um pouco o que é humanismo. Com o surgimento do humanismo na Itália renascentista, entre os séculos XIV e XVI, a condição humana passa a ser valorizada acima de tudo. Com o humanismo, o ser humano passou a ser o centro de seu próprio pensamento, como ente criativo
teria a capacidade de prover soluções e modificar a natureza a seu favor. Teocentrismo, Deus como centro de tudo, cede lugar ao antropocentrismo, tendo o homem como centro do interesse. Então, o humanismo é o homem com ciência e arte. Ciência, então. Ciência é um conjunto de conhecimentos precisos e consolidados pela experimentação sistemática e que tentam explicar o quanto possível o principal objeto de ação. Na ciência, a pessoa submete sua experiência aos pares e à crítica científica, fundamentada no método de Descartes. Então, a verdade, por estar subordinada aos instrumentos de mensuração disponíveis e aceitação social da época, foi e sempre será circunstancial e temporal. A sistematização da ciência é diferente da sistematização da arte. Se a arte é uma questão de gosto, a ciência é o esforço de produzir uma descrição da natureza e uma condição humana. Sistematizar significa aprofundar, pesar, medir, cronometrar, escutar, argumentar, racionalizar e construir logicamente, rejeitando o subjetivismo e deixando de lado as preferências. Arte. Na arte, o criador representa, recria, registra o mundo segundo suas concepções. Como não há uma pessoa igual a outra, vários mundos surgirão a todo momento. Ao contrário da ciência exata, a literatura, por exemplo, pode antever a verdade, pode reescrevê-la, pode tornar compreensível ou denunciar como inverídica uma verdade que fora registrada pelo vencedor. Pela arte, o homem pode expressar sentimentos, representar, pôr em prática uma ideia ou aplicar corretamente os conhecimentos científicos. E a medicina, onde nós todos estamos incluídos. A medicina é arte e ciência de prevenir, identificar, curar ou atenuar as doenças e o sofrimento humano. Então, medicina é ciência no conteúdo e arte no fazer. Literatura. A literatura registra costumes, habitações, alimentos, vestiários, sentimentos mais profundos, épocas de felicidade e sofrimento das pessoas. Por meio das obras do autor, podemos também imaginar quem ele é, suas origens, classe social, ideologia, religião, etc. Então, na arte, na literatura, o criador representa, recria, registra o mundo segundo suas concepções e vivências pessoais. Silvio Romero. Segundo Edgar Morin, o romance e o cinema oferecem-nos o que é invisível nas ciências humanas. Ocultam ou dissolvem os caracteres existenciais, subjetivos, afetivos do ser humano, que vive suas paixões, seus amores, seus ódios, seus desenvolvimentos, seus delírios, suas felicidades, suas infelicidades, seu destino e fatalidade. E o milagre de um grande romance, como de um grande filme, é revelar a universalidade da condição humana, ao mergulhar na singularidade do destino individual, localizado no tempo e no espaço. Cabeça Bem Feita, publicado em 2000. Vejamos, então, como Ciro Martins desenvolveu sua profícua trajetória humanística pelos caminhos da ciência e da literatura. Ciro dos Santos Martins, filho de Apolinário e Felícia dos Santos Martins, nasceu no município do Quaraí, a 5 de agosto de 1908, e faleceu em Porto Alegre em 15 de dezembro de 95. Fez seus estudos iniciais no Colégio Municipal do Quaraí e, aos 12 anos, passa a ser interno do Colégio Anchieta de Porto Alegre. Formou-se médico na Faculdade de Medicina da nossa universidade e, em 1933. Em 1934, volta à sua terra natal, onde trabalha como médico e publica seu primeiro livro de contos, Campo Fora. Em 1935, casa com Celi de Souza, com quem teve 2 filhas. Volta a Porto Alegre em 1936
para se dedicar à psiquiatria e à neurologia. Em 37, se muda para o Rio de Janeiro. O jovem Ciro Martins escreve como acadêmico, vejamos curiosidade. O jovem Ciro Martins escreve seus primeiros artigos e contos aos 15 anos. Em 28, 19 anos, ingressa na Faculdade de Medicina, Livre de Medicina de Porto Alegre. Ali encontra uma coisa interessante. Em 1914, 2 anos depois da fundação do Centro Acadêmico de Medicina e Farmácia de Porto Alegre, sobre a presidência Raul Moreira. Raul Moreira é o patrão da cadeira 58, com a qual eu pertencia até há poucos dias, porque eu quando transformei em emérito. Foi lançada a revista Vida e Arte, na qual os alunos publicavam trabalhos científicos, contos, poesia e desenhos satíricos. Mais tarde surgiram outras revistas, inclusive na minha época, nosso famoso Pascoal. Em 37, o Albino Marques da Rocha publica um livro que se torna da Estância de Dom Sarmento, uma sátira ao diretor da faculdade, que se tem grande projeção dentro da faculdade e fora, porque foi publicado pela famosa editora Globo. Então, é desse grupo acadêmico que surgem alguns escritores que os senhores vão ver. Tudo havia começado aí, tem outra participação do Ciro Martins, num fato que pouco é revelado, pelo menos na biografia dele não aparece. Eu fui encontrar num livro que fala da história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tem é interessante, tem isso aqui uma circular. Tudo havia começado às 19 horas da noite fria de 14 de julho de 30, quando passou a circular entre as lideranças dos acadêmicos o convite para o debate sobre o futuro do ensino dos cursos superiores de Porto Alegre, que se realizaria na dependência da Politécnica, que é a Escola de Engenharia. Foi assim que Ciro Martins, acadêmico de Medicina, e Valdemar Ripoll, acadêmico de Direito, iniciam um movimento que culminaria na criação da Universidade de Porto Alegre em 1934. Dessa circular, acabaram diversas reuniões de acadêmicos que queriam discutir o ensino das faculdades existentes na época, que, segundo eles, estaria muito defasado. E delas começaram a participar professores importantes. Na biblioteca pública, teve um discurso de professores, daí surgiu uma comissão que conseguiu sensibilizar o presidente do Estado, Flores da Cunha, a criar a universidade. Vejam bem, porque os positivistas não eram favoráveis ao ensino superior. Então, o que diz aqui fica registrado no discurso do Flores da Cunha, do qual era o pensamento deles. Claro que não estava presente nem o Ripoll e nem o Ciro, porque os alunos não puderam participar nem da comissão, não foram aceitos. Fala do presidente Flores da Cunha, do Palácio Piratini, quando da criação da universidade. Mas por que não dizer, aqui na Casa Pública, da Casa do Governo, como já fiz no Congresso Médico, realizado na capital do Rio Grande do Sul, que não me envergonhe de corrigir as minhas ideias e retificá-las. Como ficar insensível e indiferente diante das intromissões perturbadoras da cultura dos moços que por aí vão adquirindo fóruns de cidade e se apresentando como melhores doutrinas? Ciro Martins não se encontrava presente porque os acadêmicos haviam sido impedidos de participar da comissão final e do ato público no Palácio. Valdemar Ripoll havia sido assassinado quando se encontrava exilado em Rivera, em janeiro de 34. Com a publicação de Campo Fora, 34, começa Ciro Martins a aparecer como escritor quando descreve cenários que havia vivido de forma idílica de um menino da campanha. Mas, a partir da publicação do primeiro volume da trilogia do Gaúcho a Pé, em 37, de que fazem parte os romances Sem Rumo, Porteira Fechada, Estrada Nova, Ciro muda a visão que a sociedade de então tinha do mundo campeiro e do lendário gaúcho. Aqui, então, José Eduardo de Graça, que é médico e escritor, publica essa observação.
Vida e obra de Ciro Martins. Segundo seu editor, Carlos, da trilogia O Gaúcho a Pé, Ciro Martins faz um corte vertical e profundo nos problemas socioeconômicos que afligiam a campanha a partir de 10 e 20, e que vinha se evolumando. A ideia sobre a produção da narrativa do autor deve ter iniciado em 1935, quando ele participou de um evento, de um congresso, quando ele participou a palavra. Ele criou a palavra do gaúcho a pé. Daí surge toda, praticamente, sua literatura com o novo olhar do gaúcho. No prefácio que faz da Porteira Fechada, o historiador Décio Freitas observa: a consciência aguda de Ciro Martins em pintar com talento determinadas relações sociais de produção produz uma das mais belas tentativas de romance social já realizado entre nós. E situa Ciro Martins dentre os maiores romancistas rio-grandenses, já na época. Em 49, ele publica, Martins casa com Zaira Meneghel e 2 anos depois parte para Buenos Aires, onde vai se aperfeiçoar com a psicanálise, que era o centro maior das Américas, na época, era em Buenos Aires. Em 57, publica Paz dos Campos, reunindo contos e novelas, que depois desdobrará em outras publicações. De 58 a 77, lança vários trabalhos científicos, agora, então, como cientista de sua área, junto com larga produção literária. Dentre os científicos, destaca-se Do Mito ou Verdade Científica. Esse livro caiu nas minhas mãos para o Paulo Arley Lompa, que nós trocávamos livros de literatura, e ele me apareceu com esse livro, eu li pela primeira vez, fiquei impressionado, porque durante o curso nós não tínhamos tido nada do que estava naquele livro, era tudo novo. Eu já estava no 4º ano da faculdade e não tinha essa vivência. Ele segue com Criação Artística e Psicanálise, 70. Perspectiva do Humanismo Psicoanalítico, 73. Orientação Educacional e Profilaxia Mental, em 74. Rumo do Humanismo Médico Contemporâneo, em 77. Perspectiva da Relação Médico-Paciente, 78. Nesse, ele começou, assim, muitos professores, nós professores, éramos clientes do Ciro Martins. Estávamos, assim, meio preocupados com a perspectiva da mudança da relação médico-paciente, a famosa tradicional hipocrática, porque vinha se modificando, porque os exames estavam, digamos assim, aumentando o espaço dentro do tempo que o médico dedicava ao paciente. E ele, então, fez o seminário, desse seminário saiu, então, esse livro que eu tenho, e já saiu a segunda edição, né? Destaca-se ainda diversas publicações que o tornou-se conhecido não só regionalmente, como nacionalmente e mundialmente, né? São diversas aqui. Em homenagem aos 80 anos, um grupo de amigos lança o Prêmio Literário Ciro Martins. Em 1990, tem como vencedor o romance Protaca Carrasco, de Walter Ribeiro Júnior. Em 90, publica seu livro de memória, em parceria com Abrão Zazuski, sob o título Para Início de Conversa. Em 91, publica seu último trabalho de ficção, Um Sorriso para o Destino. Em 93, publica uma série de ensaios psicanalíticos sob o título Caminhos. Em 94, quando se esperava que falasse mais de si, surpreende seus leitores com a publicação de Páginas Soltas, onde escreve os trabalhos de seus amigos, poetas, pintores e ficcionistas. Onde estariam as fontes inspiradoras, então, de Ciro Martins? Antes de qualquer resposta a essa pergunta, cabe outra. Por que Quaraí produziu 3 notáveis escritores na mesma época? Dionélio Machado, Ciro Martins, Lília Ripoll e o idealista político, o João da Rilha, o Valdemar Ripoll, foi colega do Ciro, como vocês vão ver, em diversos movimentos. Não fica difícil. Lá adiante, os senhores vão ver, talvez, as razões disso. Nasce o escritor por publicar contos aos 14 anos e se fez escritor pelo longo caminho percorrido com sua escrita. O poeta, historiador e professor
de Literatura, Guilhermino César, em seu texto Medicina e Literatura, publicado no Correio do Povo, em 78, faz uma afirmativa interessante. Diz ele: numa época que não havia no Brasil cursos de letras, as escolas de medicina eram verdadeiros berçários de escritores. Entretanto, mesmo após a disseminação das faculdades de letras, a medicina tem legado à literatura escritores expoentes. Dentre eles, destacava na época os filhos daquele movimento de 1914 da faculdade, que era Aureliano Figueiredo Pinto, Dionélio Machado, Ciro Martins e, mais recente, Moacir Escria. Como escritor, médico, psicanalista, Ciro Martins, desculpa, faltou um T aqui, se tornou um homem consagrado no Rio Grande do Sul, no Brasil e internacionalmente. Mas, como sabemos, nenhum autor consegue dar vida, voz e vestir seus personagens se não os conhece, seja por vivência pessoal, por ter conhecido através da história, ter estudado e sabido como vivia na época. E nenhum ator consegue descrever uma narrativa que seja verossimilhante sem que nada tenha conhecido sobre a vida dos personagens e os cenários por onde transitaram. Vejamos, então, onde é. Muitos são os livros de literatura publicados pelo escritor Ciro Martins, até sua gloriosa chegada como psicanalista e escritor. A nosso ver, o que melhor retrata a origem inspiradora de sua obra se encontra nos contos publicados em 80 pela editora Movimento, A Dama do Saladeiro. Vejamos, então. Como escritor, o médico psicanalista Ciro Martins se tornou um homem... Desculpa. Aqui, A Dama do Saladeiro. Esse conto, então, vocês vão ver que ele era realmente um homem participativo, como são os humanistas, né? Eles não se omitem e são solidários. Nesse conto, 3 de outubro, ele descreve assim como se tivesse fotografado o combate inicial da Revolução de 30, se ele não participou lá do próprio, mas ele viu. Junto com o Ripoll, deve ter visto o que aconteceu na Rua da Praia, no quartel, quando foi atacado nesse dia, porque ele descreve assim exatamente como aconteceu tudo. Desculpa que eu voltei, cometi um erro. Dessa travessia, mas aí ele sai depois desse dia, eles pegam um ônibus e vão para Viamão. E Viamão, eles pegam um barco para ir para Torres, e de Torres iriam a Florianópolis, de onde eles iriam se incorporar aos revoltosos para bater em São Paulo. E quando chega Ciro Martins, então, dá uma parada de narrar para apresentar sua veia poética desse movimento. Dessa travessia, do amanhecer, sobretudo, me ficou uma vaga paisagem paradisíaca no espaço, como quase fantasma de sonho, de tão lindos, de gente pôr-se a olhar os voos dos voos grandes, das garças cor-de-rosa e dos outros praços de mirar-se nas águas. Para mim, a cisma dessa alvorada foi o ponto culminante da Revolução. Aquele deslizar em círculo de árvores espalmadas, às vezes movendo-se suavemente, era um toque de doçura, devaneios, sorrisos diante da vida. Ainda hoje me nutro da magia seriosíssima daquele saldo de poesia que me regalou a Revolução de 30. E prosseguimos. Conheci o mar em Torres, passei a noite em claro pasmo, com o vozeirão mitológico do monstro. Na República Nova, é outro conto. Neste conto, Ciro narra uma de suas tantas aventuras de jovem idealista. Ao lado do amigo Valdemar Ripoll, se alia ao movimento a favor da Revolução Constitucionalista de 32, promovida por São Paulo. O amigo Ripoll foi mais longe. Conspirou, foi preso e asilado em Portugal, mas retornou pouco tempo depois para se exilar em Rivera, onde foi assassinado no mando das autoridades brasileiras. Diz o personagem da primeira pessoa, nessa atmosfera de confusões e desalentos, com pouco estudo, escasso aprendizado, leituras literárias esparsas, alguns contos foi transcorrendo o 5º ano de medicina.
E o futuro? Só me antevisto em termos poéticos. Era o reinado do terno único, calça de fundilhos afinados, dia a dia. Erva mate amargo, comprada a tostão. Uma cevadura, virava e revirava, durava dias. Esse era o Ciro, do estudante. O grande professor, neste conto, Ciro Martins revela detalhes de sua pensão e passagem sobre o ensino da Faculdade de Medicina. Mora na pensão de Dona Antônia, bem melhor do que eram as outras por pelas quais ele já tinha passado. Ritinha, filha da dona da pensão, é tuberculosa, idade já de fim em seu quarto. De manhã cedo, depois de visitá-la, o acadêmico se despede e toma o rumo da Santa Casa. No caminhar absorto, revela o pavor que lhe causa o ato de auxiliar a primeira cirurgia do vulto realizada pelo grande mestre professor, que era chamado grande professor. Ar frio, calçadas úmidas, ligeiro nervosismo que se acentua à aproximação do hospital. Como narrador câmara, ele descreve a cirurgia ponto por ponto, dentro do conto, né? No conto, Linho Branco ou Casaca, Ciro nos revela passagens singulares do seu último ano da faculdade. Ao dar por encerradas as atividades com discursos de despedidas do representante da turma e do catedrático, o então quase médico, empreende sua descida para a Rua da Praia. Mas ao passar pela enfermaria, ainda lhe resta um momento para a reflexão. A cerimônia de despedida da enfermaria fora pro forma. A nota tocante cingiu a fisionomia extenuada dos doentes que ficaram ali, como um bando de aleijados à beira do rio. Quanto à formatura, Ciro revela mais um detalhe de sua vida acadêmica e o primeiro susto do exercício da profissão. 11h30 da manhã, no dia da formatura, Mário Martins e eu pulamos grau na secretaria, perante o velho Sarmento Leite. Até nem me lembro sobre o que falamos aquelas horas do dia de dezembro de 83. À noite, a turma colaria grau no Salão Nobre, na estica do linho branco que tinha vencido na votação, a PECA, a final vitoriosa. Não era por orgulho ou outra diferença que nós, Mário e eu, não comparecíamos incorporados aos colegas para receber ambicionado canudo, mas simplesmente por pobreza, bem compreendida e aceita com naturalidade. O custo do linho branco ultrapassava longe as nossas nenhuma posse, por mais que cavalgássemos o foro dos bolsos. Ao chegar à pensão da dona Antônia, alçadado por todos como novo doutor, Margarida lhe deseja que case com uma mulher dos seus sonhos. Dos familiares teria recebido um inesquecível telegrama de felicitações. Era um dia de sonhos, mas é hora de fazer a injeção em Ritinha. Está pronta a seringa, doutor? Cerrei a ponta da agulha, da ampola, enchi a seringa, passei a borracha em volta do bracinho melgado, cuidadosamente fui injetando o líquido claro, requintado e habilitado, pois aquela seria a última injeção que aplicaria na menina. Quando o êmbolo trancou no fundo, puxei a seringa. A operação transcorreu esplêndida. Mas onde diabo foi parar a agulha? Vejam só, na época, o entendimento de anatomia que se tinha, certamente não é o de hoje, né? E aí ele fica, foi a agulha que me fiz fixando pasmo. O canuzinho dourado embutido no bico da seringa, fiquei confuso. Instintivamente levei a mão ao braço da menina, comprimindo-o violento. Ela soltou um ai que foi menos de dor do que de susto de minha cara transformada. Mas continuei apertando-lhe. Os músculos débeis, cada vez com mais força. Trêmulo, pulo, o coração a bater, sacudido por um tufão de medo. E só larguei o bracinho frágil ao constatar que a menina
embranquecia, entrava em desfalecimento. Findando-lhe o rosto imóvel, exclamei: morta! Recuei, levando as mãos à face como quem quer esconder dos próprios olhos uma realidade tenebrosa. Uma única explicação me ocorrera naquilo. Eu sou obcecante. A agulha havia subido pelas veias do braço, penetrado na subclávia e finalmente ferido o coração pela estreia do médico. Ótimo começo do dia da formatura. Bom, aí ele entra em pânico, ele via a própria consciência, né? Que de ser acusado de ter matado a menina por negligência. Esse é o ponto terrível. Aí, no fim, ele desvia o olhar para baixo da sua mesinha de luz. Um fiozinho metálico luzia entre as duas tábuas do assoalho. Sem comentário, me agachei e apanhei a guria. Sim, era ela, a bandida. Mas não era ela que tinha matado a pretinha, era tuberculose. No conto Mãos Amigas do Próximo, Ciro, o jovem médico de campanha, vai atender um chamado, uma chácara, em substituição ao consagrado profissional Robertinho. Trata-se de uma mulher em trabalho de parto há horas. Por ser muito jovem, ter tido que viera do lugar do outro, ter dito que viera do lugar de outro, a parteira o chama de guri. E olha com desconfiança de quem não acredita ou não quer que tenha sucesso. Como se trata de um caso muito difícil para um jovem médico, nada melhor do que associar à cena uma noite de tormenta, trovões e raios, para traduzir o horror que representava aquela sua difícil intervenção. Usa a injeção recomendada e aguarda sob o olhar desconfiado da parteira e do marido. Não funcionou. Usa outra, óleo canforado. Também não adiantou. Só havia uma saída para solucionar o difícil caso: usar fórceps, instrumentos que nunca havia empunhado. Só tinha visto. Com o cuidado e o pavor de quem desmonta uma mina de guerra, o narrador descreve a manobra que realizaria com todo o cuidado possível para não lacerar as partes íntimas da jovem mulher e não traumatizar o crânio do feto. Por fim, o sucesso com a palavra de poeta. E logo, de repente, num assombro, a pressão do fósforo afrouxou e soltou para o ar fino da aurora que vinha raiando uma cabecinha de gente, untuosa, que aparei nas mãos em concha, inteira, ali no meio do campo, rodeado dos colhares, expectantes das criaturas que não me desejaram melhor, por carência de humanidade. Na obra, pois aconteceu um poeta, talvez aqui seja a origem dos escritores de Quaraí. O jovem médico Ciro descreve com maestria a particularidade das camadas sociais de São João Batista. Nunca foi o desinteressado na política, mas idealizava uma participação de ideias que, se expostas ali, escandalizaria meio mundo. Ambicionava batalhar pela melhoria da vida da gente miserável, das redondezas das cidades, que arrastava seus dias e os malambos em ranchos densos, sem noção de coisa nenhuma, apodrecendo simplesmente. Família, propriamente, não existia. Demais, pouca carne, pouco leite, escassos grãos. Ao lado desses males, alinhava-se outros, a tuberculose, a sífilis, a cachaça, o cardeio e a tava. E há misterioso poeta que volta à cidade natal de tempos em tempos para aguçar a imaginação especulativa dos habitantes locais. Há o prefeito que derruba as árvores e o cemitério, e o cenário, centenário coreto de praça, para modernizá-la como uma fonte luminosa no centro, numa cidade que não tem água encanada. Há a grande nova
caracterizada modernamente chegando ao jogo da Víspora, local que é frequentado por homens e mulheres, e ao registro da relação dos rádios de Buenos Aires com a cidade por meio das novelas radiofonizadas às 22 horas, que as pessoas acompanham com singular interesse. Então, por meio das personagens, o leitor ficará conhecendo como é a vida das pessoas naquele mágico cidadezinha que Ciro viveu. No encontro médico, Ciro aproveita a consulta médica de uma paciente com depressão para registrar a tragédia que fora a Revolução de 23, quando a degola voltou a tingir de vermelho os verdes campos do Pampa Gaúcho. E como foi seu diálogo com o poeta Alceu Vamossi, que partiu para a Revolução e morreu em Santana do Livramento no combate. Em nevoeiro denso, o jovem médico caminha por ruela estreita, escura, na companhia do filho de um enfermo, que fora buscá-lo para atender o pai enfermo. Durante a caminhada, o jovem médico, ele aproveita para fazer uma reflexão de sua vida profissional. 3 anos medicando numa cidadezinha onde tinha aprendido muito com o povo, mas financeiramente nada havia conquistado. Ademais, os conhecimentos da faculdade já haviam se esmorecendo. Pouco ou quase nada aprendia nas origens. O pai havia falecido subitamente há 2 anos. A mãe entrara em depressão. Olha aqui. Está fora. Não? Por favor. Não, mas é isso, está errado aqui alguma coisa. Continua que está tudo bem. Está tudo bem, mano. Está tudo bem. A mãe entrara em depressão, da qual não se livrava. E onde ficava o sonho de especialização do Rio de Janeiro, em Buenos Aires, talvez Paris, por fim, ao examinar um velho em fase terminal, não deixa de praticar a nobre missão de ouvir o paciente e confortá-lo, mesmo que nada mais tivesse por fazer. O conto A Dama do Saladeiro, que o escritor Ciro Martins, com justiça, dá o nome do livro, o nome deste conto. Parece que Ciro viajou na memória para caracterizar o que fora sua vida na campanha. E quando jovem, quando estudante de medicina em Porto Alegre, quando médico no seu Paris. E deixa para a antessala de cena final uma bela sinfonia que retrata um tempo de glória do Rio Grande do Sul, as charqueadas. Não só uma monumental sede que se perdera no tempo, mas, sobretudo, a misteriosa filha herdeira que, além de poeta, era viajada e de fino trato, e como mudaria a vida do jovem médico para sempre. Mesmo que tenha sido convidado pela herdeira poeta Ofélia Galo Berro de Ribeiro para o chá da mansão da Saladeiro, São Carlos, Ciro continua se sentindo o menino filho da venda de seu bilho. O detalhe que o leitor fica da cena, apresentada em diálogo entre convidado e anfitrião, é o embaraço do jovem médico diante de uma dama já famosa e de costumes refinados. Além dessa impressão, o autor surge outro. Sentado no carro puxado pela parelha de cavalos do seu Jesus, num admirável flashback, lembrava o que representava para todas as pessoas sua cidade natal, aquela histórica falida Tapera. Eu conhecia Dona Ofélia, a herdeira do saladeiro de onde eu regressava, não me defrontava numa mesa. Toalha de linho, alvíssima, engomada, talheres importados e louça de porcelana, e outras figuras mais que fugiam ao meu conhecimento. Uma autora, arma jovem, de saudade e plenitude, eu acabara de sair, sim, de um rancho apertado, tão miserável e fedorento quanto os demais da redondeza. Estivera tentando salvar uma criança estrangulada pelo grupo, naquela rotina de todos os dias, em glória cravar de dentes de polpa de miséria.
Aquele rancho ficava nas minhas imediações do Saladeiro. E o Saladeiro ainda gozava de prestígio da minha infância. Tratava-se de uma antiga charqueada, desativada desde anos. Os galpões, os varais, os mangueirões de pedras, a imponente mansão do dono, Dom Emílio Carlos, o casario dos trabalhadores já desmoronado, os restos de canteiros do jardim, os arvoredos depenados, o pomar já improdutivo. Todo esse detalhe revelava integrante do cenário daquela minha próspera mansão. Quantas vezes me demorei absorto, anônimo, extraviado diante daquela Coliseu Crioulo, ou daquele Coliseu Crioulo, absolutamente sem propósito, a não ser os poéticos, enquanto a aragem penteava tênues cova dos arvoredos e as horas passavam ao tranco do agalopito, conforme o ritmo da imaginação, sem que eu reparasse que passava numa sequência de ecos de antanho. Sempre que me acontecia um chamado ali perto, fugia para lá, depois como se não tivesse outro compromisso. As ferramentas enferrujadas, as engrenagens entorcidas, os caldeirões, as alavancas, os varais para a secagem de charque, as cercas de pedra dos mangueirões com arrogância de fortaleza. Tudo enorme deixava-me adivinhar naquelas contemplações demoradas, a força deteriorada dos materiais. Sentia ganas de pôr as mãos em concha diante da boca e gritar num apelo de vida aquelas energias paralisadas. Depois de registrar os versos do poeta Ofélia, no texto o escritor Ciro Martins decide nos deixar, enfim, a essência de sua mensagem no seguinte parágrafo. Sim, o leitor quer saber? Me tornei amigo de Dona Ofélia. E quantas vezes me deu este conselho? Vá-se, com receio de que a rotina do meu São João Batista, do Quaraí, me colasse definitivamente as asas sobre o corpo. O conto Vórtice Mágico Ciro nos revela finalmente quando e como decidiu seguir os conselhos da poeta e amiga Ofélia e do seu mundo interior para chegar onde chegou com sua obra. Fins de 36, ainda no Quaraí, domingo de tarde. Monotonia atroz. Chego à janela, as ruas estão naturalmente desertas. Pensa, vi ou fiquei observando o vulto gasto de um conhecido idoso até assumir-se à volta da esquina. Recuo, ligo o rádio, me encosto numa velha cadeira aportonada. Sintonizei com a Belgrano, para ouvir o noticiário. O nazismo estava cada dia mais ameaçador. Passei para outra estação. Um tango amenizou a humanidade. Esperava outros, quando o speaker anunciou um concerto de música espanhola, Albeniz Manuel de Falla. Teria graça se continuasse apenas remoendo propósitos naquele compasso de espera que já durava 3 anos, numa repetição sem sentido de padrões desgastados, e não tentasse para o apelo do abismo interior. De onde emergia olhos curiosos preparados no futuro. A cidadezinha repousa, mas sei que em todas as casas existem amarguras. A minha rua é comprida, se perde idealmente no campo. Ninguém palmilha suas calçadas. Se por acaso surgisse um transeunte, seria talvez considerado um sujeito temerário por estar molestando o sossego. Na minha fantasia, bem poderia ser esse andante exausto de ficar debruçado no parapeito da vida, por fim, definitivamente decidir a viver o risco emocional e de partir. Eu recebi um ano depois da morte do Ciro,
a Zaida, a esposa dele, me mandou uma foto com essa mensagem para o amigo Manfroy, uma lembrança do seu grande amigo Ciro Martins, Zaira. Essa foto foi a última que eu tirei com ele. Em 2008, para o evento, o centenário de nascimento de Ciro Martins, a filha Maria Helena me pediu que escrevesse um texto no qual contasse como aconteceu a mudança de paciente para um amigo de Ciro. Escrevi, li o texto no evento, mas essa é outra história que requer muito mais tempo. Nela, revelaria outra característica do Ciro Martins, sua generosidade. Muito obrigado. A palavra está à disposição para quem queira fazer uso para comentários, perguntas, reflexões. Professor Prates. Quem é que está querendo? O Prates. Prates, Paulo Prates. Bom, o Manfroy, tu sabe que não é um costume, mas eu fiquei emocionado com a tua palestra, sabe? E pelos aspectos assim da vida de campo, pelos aspectos do gaúcho. Eu tenho assim o Aureliano, tu citasse o Aureliano de Figueiredo Pinto, eles foram contemporâneos, não sei se formaram no mesmo ano, né? Mas o livro do Aureliano, Memórias do Coronel Falcão, ele também se aprofunda nos costumes do gaúcho naquela época, né? Assim como a Porteira Fechada do Ciro Martins, né? Tem muito desse aspecto, né? Eu acho que não existe mais, né, a escritor escrevendo assim, não é, Manfroy? Não, né? Não, ultimamente não tem... Na época, claro que o mito gaúcho, na época descrito por Érico Veríssimo, né, aquele grande gaúcho, né, descrito nos livros fantásticos do Érico e outros, né, revelavam esse herói, né? E o Ciro dá outro cunho, ele descobre outro gaúcho e apresenta outro gaúcho para a sociedade, que foi um choque muito grande. Claro que daí surgiram muitos outros romances, contos e novelas, né, a respeito mais com essa linha, né? Mas ele foi o pioneiro. Ultimamente, por exemplo, escrevi muito pouco sobre os meus livros, tem muito pouco sobre... Tem alguns que tratam alguma de passagem, não coisas profundas como foram escritas, né? Ultimamente não tenho encontrado também, não. Alguém mais gostaria de fazer comentários, perguntas? Creio que dentro da plateia que está presente, provavelmente muitos são filhos psicanalíticos do Ciro Martins. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma relembrança dos seus tempos de análise e das características que vai descobrindo. Enquanto o pessoal se prepara para mais uma pergunta, eu vou revelar um pequeno detalhe dessa amizade com o Ciro. Quando eu fiz a análise com ele de 75 a 85, quando eu parei um dia, ele já tinha começado a me convidar para os aniversários dele, eu ia sempre no lançamento dos livros. Mas no dia, no livro, ele me fez uma dedicatória que colocou assim: ao amigo Manfroy, sua esposa Lília, e os filhos Luciana, Carlos e Angélica, com carinho, este livro do Ciro. E me chamou de amigo. Então, fiquei impressionado. Aí, quando eu fiz aniversário, eu faço aniversário dia 6 de janeiro. Estava se aproximando do aniversário, digo, mas eu vou criar coragem, eu vou convidar o Ciro. Mas será que ele vai aceitar? E viu, cara, foi um drama que eu passei durante uma semana. Telefonei para ele. Coisa boa, tu te lembrar de mim para o teu aniversário. Aí, 6 de janeiro, eu me lembrei quando eu fiz 7 anos, eu morava lá no interior de Palmeiras das Missões, uma vila chamada Pinhal, e tinha um caboclo, seu Juvenal, que era muito amigo do meu pai, e ele tocava, tinha um pequeno conjunto de trovas e coisas, né? Quando ele ficou sabendo que eu fazia aniversário 6 de janeiro,
ele apareceu, ele acordou de manhã com a música dele, a profia dele, e trouxe para o meu pai um peixe grande, um dourado que ele tinha pescado, porque esse é dia de reis, tu tem que fazer para o teu filho, que nasceu dia de rei, que era o dourado. Digo, bom, eu vou convidar o Ciro e vou assar um dourado. E saí a procurar dourado e achei na banca, né? Então, o primeiro aniversário que eu fiz com a presença do Ciro, eu assei um dourado para ele, né? Tu destes para ele um dourado em retribuição ao ouro que ele te deu durante a Certamente, vida. certamente. Foi meu segundo pai, eu acho que foi o pai que mais me ajudou na vida, certamente foi ele. O Paulo Belmonte Abreu está com uma cara muito reflexiva. Fala aí, o que tu quer dizer para nós? Não, é que tem, não, é que eu estava com uma mistura de, né, onde eu ia abordar, seja o ser médico no Quaraí, no início do século XX, né? Eu tive no Quaraí há uns 3, 4 anos atrás, mas até estava bem mais animado naquela época. Mas eu estava mais olhando esse aspecto do Manfroy como ex-paciente. Eu estava dizendo assim, porque o Ciro, eu não fui paciente dele, mas ele era, na verdade, eu conhecia mais como o pai do Claudião, que estudou no mesmo colégio que eu, no colégio primário ali na Avenida Independência. Mas era mais que era descrito como uma psicanalista diferente. Ele não tinha aquela rigidez, por exemplo, de trato de paciente. De uma época havia assim uma rigidez de uma distância muito grande, tinha que ser uma neutralidade rigorosíssima, assim, né? Alguns nem cumprimentavam a pessoa, se cruzavam na rua, né? Jamais compartilhar coisas da vida pessoal e ainda mais ir na casa de um paciente, assim. Houve uma época nos anos 50, né, que muitos que aprenderam, alguns vieram de escolas, acredito que eram umas escolas psicanalíticas europeias muito rígidas sobre essa neutralidade do psicanalista, né? Ele não podia demonstrar nada, nem na roupa, ele tinha que usar sempre a mesma roupa, ele, né, não podia cumprimentar fora, e eram regras extremamente rígidas. E ele era conhecido por essa flexibilidade, além de uma grande amabilidade, um humor, um carinho que ele tratava assim carinhosamente até os amigos, os filhos, assim, né? Eu até assim nunca fui íntimo de frequentar a casa, mas quando cruzava na praia, ele sempre bem bonachão, e esse trato com pacientes de uma forma que não era convencional, assim, né? Eu só estava pensando nisso do Manfroy, como é que foi essa experiência e se na época tu chegaste a ouvir comentários assim sobre essa questão de uma flexibilidade quanto à neutralidade do analista. Bom, claro que isso foi, acho que foi mudando aos poucos, digamos assim, né, conforme iam passando os anos, mas o fato que mais me deu coragem a convidá-lo foi quando ele publicou o livro, e eu vi que no livro ele lembrava o nome da minha mulher e dos meus 3 filhos. Quer dizer que ele me conhecia mesmo, né? Então, isso me deu mais coragem. Daí a Zaira ficou amiga da Lília, a Maria Helena ficou nossa amiga, o Cláudio ficou nosso amigo. Aí ficamos assim, a partir de então, seguido, ele me telefonava, escuta, aquele churrasco está demorando, hein? Cuidado que tu vai te arrepender, né? Temos que fazer mais seguido. Aí, claro, eu convidava para um churrasco, né? Ele se encarregava de tornar mais frequentes os encontros, né? Era uma pessoa fabulosa, né? Pessoa fantástica. Manfroy? Tanto assim que o cuidado com a palavra na escrita dele reflete aquilo que ele era na intimidade, assim, como pessoa, né? O uso correto das pessoas. O que eu posso dizer é o seguinte: fica muito difícil. Eu teria que ler o texto que eu escrevi, tem umas 30 páginas, teria que ser outro encontro, né? Aí poderia
descrever melhor. O Roaldo Machado é um O Roaldo psicanalista Machado. e que ele foi filho do Ciro Martins, Foi. intelectual e psicanaliticamente. E ele está muito ansioso para nos dizer alguma coisa. Ele não aparece com a sua face, mas ele vai nos deixar o seu pensamento sempre adequado, correto e preciso. Fala, Roaldo, o Lalau. Bem, gente, eu já conheci o Ciro na parte ele mais velho. Ele foi meu analista durante 11 anos, não? E eu acho que fui contemporâneo do Valdomiro, Sim. né? E nós nos conhecemos. Uhum. E além de nos conhecermos no futebol, né? Eu dava uns pontapés nele, ele dava uns pontapés em mim, e aquela irmandade se criou também desse jeito. Mas eu tenho algumas coisas, assim, o Ciro era um homem notável, não? O que me chamava a atenção do Ciro é que ele era um homem que não me parecia, não tinha inveja. Ele queria que todos os seus analisandos, todos os seus pacientes, se desenvolvessem e que se distanciassem e criassem suas próprias asas. Eu me tornei analista, né, sob os cuidados do Ciro. Né? Ainda devo muito disto a ele. E eu queria trazer aqui esse aspecto. Tem alguns aspectos do Ciro, assim, anedotas, talvez, que a gente possa... Ele era um gremista fervoroso, né? E às vezes ele falava de futebol, eu era colorado, e nós trocávamos algumas ideias, né? Durante uma sessão de análise dele, gremista, e eu colorado. O Ciro era uma pessoa peculiar. Ele ia a todos os jogos do Grêmio. Não? Fazia sol, fazia chuva, estava lá ele, né, na sua cadeirinha torcendo. Tá? O Ciro, nesse sentido, assim, ele me emocionava com isso. E uns outros detalhes, mais para o final da vida dele, quando ele adoeceu, e quando eu visitava no Hospital Moinhos de Vento, o Ciro, ele acamado, ele já frágil, né? Ele fazia questão de, quando se despedia, não? Ele nos levava até a porta, nos apertava a mão, né? E fazia questão disso. Claro que, às vezes, eu levava ele, depois ele ficava angustiado, porque como é que ele ia se dirigir, tendo fechado a porta, até o leito? Né? E isso me deixava angustiado. Este era o Ciro. Né? Jamais para o seu final, assim, ele me confidenciou alguma coisa. Ele me disse, olha, Roaldo, sabe qual é o meu problema? Que eu já não consigo sentir o gosto do carreteiro. Tá? Isso me causou, e ainda me emociona, esse dito dele. Me emociona, me provoca lágrimas. Não? Esse era o Ciro. Não? Esse era o Ciro. É o testemunho que eu posso dar para vocês desse homem que, como diz o Manfroy, que foi extremamente significativo na vida dele e na minha também muito significativo. Desta forma, me tornei psicanalista associado da Sociedade de Psicanálise através do Ciro. Não? Então, são detalhes, são coisas assim que, das pequenas anedotas assim do cotidiano, que revelavam quem era o Ciro, né? Que pessoa era o Ciro. Eu conto isso para vocês, não? Claro que teria mais coisas, muitas coisas. Eu participei da formação, ele era analista de data. Ele não foi exatamente meu professor, porque naquela época os analistas eles evitavam dar seminários para os seus pacientes. Hoje
Ainda existe isso, né? Mas já está mais facilitado, né? Hoje eu sou psicanalista didata da Sociedade de Psicanálise. E eu fico pensando que eu sou um dos últimos pacientes do Ciro, né? Isso me deixa assim com uma lembrança muito pessoal, muito íntima, né? Desse meu amigo chamado Ciro Martins, que foi meu analista, mas como diz o Manfroy, um amigo, não? Um homem afável, não? Nós conversávamos sobre tudo, não? Emprestava livros para mim, eu emprestei para ele, coisas que nós fizemos. Parecem coisas que não se fazem, né? Mas o Ciro era esse homem, né? E esse é o meu testemunho que eu posso Aldo, acrescentar aqui que o Valdomiro falou. Aldo, posso acrescentar uma questão, Aldo? Porque, assim, eu comentei aspecto da neutralidade, porque talvez ele tenha sido um pioneiro de poder ter essa habilidade de se aproximar do paciente sem perder a capacidade ou a distanciamento técnico, né? E sem esse envolvimento excessivo, que na época era muito criticado e hoje tem várias técnicas mais atualizadas que tornaram isso flexível. Mas talvez o Manfroy não pudesse dar, mas pudemos dizer assim, ó, se ele sofreu muita crítica por esse pioneirismo, como é que foi, se isso trouxe alguma ônus, né, para a vida profissional, Olha, essa postura. o que eu posso dizer? Eu não participei assim muito das críticas dessas. Eu era paciente dele. Eu posso dizer que, no que me diz respeito, embora muito afável, ele jamais deixou de me dizer as minhas verdades, aquelas que ele achava. Barulho da moto. Ele jamais, né, deixou de me dizer coisas que deveria me dizer. Isso eu devo a ele também, né, no sentido de que um bom pai faz isso, né? E ele me dizia, me interpretava de uma forma bem clara, não? Ele era um psicanalista também, né? Nesse sentido. Mas por isso, exatamente por isso, porque a minha análise evoluiu, né? Que eu progressivamente pude me tornar mais amigo e mais distante, menos distante, quero dizer, quebrando um pouco a distância. Talvez o Valdomiro tenha tido essa mesma impressão, né? Nos começos, ele nunca deixou de nos dizer, né, Manfroy? Pelo menos para mim, né, me dar os cascudos que ele achava que eu precisava, né? E isso me foi muito salutar, né? Esse é o meu testemunho dele como analista. Ele era um analista, né, de mão cheia. Então, não, ele me abriu esse espaço, né? E eu devo isso a ele, né? Eu, na época, eu já tinha me analisado com o Moisés Reutemann. O Moisés Reutemann ele tinha se analisado com o Ciro, né? Ele me falou, né? E daí eu passei para a Sociedade de Psicanálise. Naquele tempo, só os analistas de datas é que podiam ter pacientes que informação. Era uma coisa que hoje está um pouco mudado isso já, graças talvez às posições do próprio Ciro, né? Mas o Moisés daí me encaminhou para o Ciro, né? Que ele tinha se analisado com o Ciro. E depois o Moisés veio a falecer de uma forma trágica, com um hepatoma, né? E também isso foi um sentimento muito grande. O Ciro, também acompanhei esses momentos finais da vida dele que me deixam emocionado até hoje, não? Mas foi uma grande experiência, não? Então,
né? Ele me instituiu psicanalista. Isso eu devo a ele. E revendo agora por essa excelente resumo que faz o Valdomiro da obra dele, que eu li também, vários textos dele, mas muitos do que o Valdomiro fala eu não conhecia. Não. Então, isso me dá uma outra dimensão desse homem, que conviveu 11 anos, 4 vezes por semana com ele, né, conversando e falando tudo, né, e ele comigo, né. Então, essas coisas então, que eu estou me lembrando, né? Eu visitava ele no edifício, ele tinha sala de espera, eu esperava ali no saguão do edifício, abria de repente na meia hora, quando estava na minha hora eu subia. Muitas vezes topei com o meu rival, paciente anterior, na saída do consultório. E daí eu às vezes perguntava: tu já desocupaste tua cabeça? Eu dizia para o Ciro, né? Ele dizia: não te preocupa, segue adiante. Assim que o Ciro me dizia. Não, eu estava preocupado que a cabeça do Ciro ainda estava ocupada com o paciente anterior e que não me restava espaço para mim. Essas coisas que são as coisas da psicanálise, que a gente vai resolvendo e hoje a gente pode tornar público assim, com bom humor, né? Esse era o Ciro Martins. Obrigado, Waldo. Mas tu te esqueceu de falar do teu primeiro pai, o Garibaldi, com o qual tivesse a bondade e a desocupação da cabeça. E o Ciro foi que te deu o resto das coisas interessantes e boas que tu tem, de ser bonachão, querido, amável e generoso. Alguém mais quer fazer alguma observação? Perguntas? Lavinsky. Está sem som. Está sem som, Lavinsky. Eu não me atreveria de falar sobre Ciro Martins, mas quero exaltar que essa reunião foi muito enriquecedora e demonstra que eu já sabia que o professor Manfroy não faz nada que não seja bem feito. Isso eu acompanhei meus, acho que quase 50 anos de faculdade de medicina e várias coisas juntos, e realmente desfrutei de uma reunião ímpar. Parabéns. Muito obrigado, professor Lavinsky. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de se manifestar? Perguntas, comentários, observações? Parabéns, loas. Abreu, está sem som. Só uma curiosidade. Na academia nós temos a coleção completa dele? Não tenho ideia. Também não. Mas eu acho uma boa ideia. Eu acho uma boa ideia, pelo menos a gente completar. Eu vi todos os livros dele, né? Só para o Prates, visto Prates, eu podia ter escolhido a Dama do Saladeiro, o que mais mostra a vida dele do tempo de Quaraí. Mas tem o Príncipe da Vila, o Professor, são livros dele, que tem muita coisa da campanha do Prates, né? E que revela de onde ele está, o ambiente dele. Ele fez poesia também. A Maria Helena até me deu de presente um que foi distribuído em todas as escolas do interior, numa época, o guri vai para a escola, quando é a saída dele para estudar. E o livro é fantástico, assim, essa transição da ele saindo, indo para onde vai se estabelecendo. E ele sabe que ela comentou que as escolas aí davam, porque aquilo dava ânimo para a gurizada do interior de estudar e não se sentir por baixo, sentir que aquele impacto e aquilo não eram só eles que sentiam, já o Ciro Martins tinha sentido e depois ele fez toda uma vida. Então, era dado em escolas rurais, interior, assim,
para a gurizada, para justamente eles pensar que eles podiam crescer na vida. Né? Eu achei que foi uma coisa fantástica a distribuição desse livro para escolas rurais. Espero que se mantenha, não sei se manter. Paulo Prats. Eu queria perguntar para o Manfroy, ele fez poesia também, não? Não tem. Eu não conhecia, a não ser esse devaneio da Revolução de 30, quando ele vai de Porto Alegre a Viamão de ônibus, ele e o Valdemar Ripoll, e eles pegam um barco de Viamão para Torres, para depois para Aeronópolis. E é um tipo conto poético que ele descreve quando ele vê o mar e vê aquela coisa linda. Para quem viu o mar pela primeira vez, como eu vi, né, o Aureliano Figueiredo Pinto, quando viu no Rio de Janeiro o mar pela primeira vez, escreveu um livro de poesias, O Mar Visto por um Gaúcho. Então, o que o mar provoca no imaginário das pessoas foi fantástico. Então, o que eu li, que eu conheço dele de forma poética, é esse. Porque o Aureliano, a obra dele é mais de poesia, né? Sim, o único texto longo que ele escreveu, romanceado, foi A Vida e a Obra do Falcão, do Coronel Falcão. Então, o resto é a poesia. Ele é conhecido porque ele é o fundador da Casa do Poeta do Rio Grande do Sul, e por isso tem o nome da rua Aureliano Figueiredo Pinto, em homenagem a ele, o poeta, né? Manfroy, o que é tava? Tava um jogo. É um jogo que usa... se usava tipo uma cancha, que o cara tira os ossos, eles têm os ossos que saem É do joelho. Do osso. Isso. Esse é o jogo do osso, Marrone, a tava. Culo e tava. Tem uma poesia do Aparício da Silva Reiro que diz assim, ó: enquanto a tava embica na areia, num tiro de volta e meia lançado com precisão, da barriga das guaiacas saltam libras e patacas por pano verde do chão. De repente estoura o rolo, sem que se saiba o motivo. Duro embate primitivo, onde advoga o facão, onde o juiz é o destino que, às vezes, fora de tino, castiga quem tem razão. Olha só, um pajador. Daí a tava. Isso é a tava, Poética da tava, né? E dava muito rolo. Alguém mais? Dava muita briga nas canchas de osso, né? Era culo suerte. Era o culo suerte que estava, se era virado ou não. Alguém mais gostaria de se manifestar nessa profícua reunião que nos trouxe muito conhecimento e prazer? O Blau. Como? O Blau quer falar. O Blau Fabrício Souza. Fala, Blau. O som? O Blau hoje estava sem som todo o tempo. O Blau Fabrício Souza, apareça. Tem que fazer assim para ele ver se... Mas é que eu não o vejo na figura. É o Blau. Tem diversos escritos aí, o Prates, o Blau tem diversos escritos de gaúcho. É isso, eu ia falar, ele tem diversos escritos com os costumes gaúchos, né? Sim. Ele publica crônicas ainda até hoje, e crônicas contam no jornal desses de circulação e campanha, né? Agropecuário. É aquele, um no cravo, um na ferradura, né? Sim. É um ditado gaúcho. Ali tem muita coisa de costumes. Bem, já que nós não conseguimos que o Blau se manifeste, eu dou a palavra ao nosso
confrade Darcy Pinto para encerrar a reunião. Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o professor o acadêmico Marrone pela escolha do nosso conferencista de hoje e cumprimentar o nosso conferencista, o acadêmico Valdomiro Manfroy, pela brilhante exposição, emocionante, profunda, com um envolvimento pessoal que, tenho certeza, emocionou todos nós e revivemos Ciro Martins num encontro realmente memorável. Parabéns e seguimos, então, à frente para até o nosso próximo encontro nessa sessão cultural. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Manfroy. Até a próxima. Boa noite a todos. Estava muito bom.